Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática, estou aqui mais uma vez com vocês nessa jornada do conhecimento. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui que estão nos assistindo e que estão estudando e aprendendo mais com essas nossas aulas, né? Pessoal, na aula de hoje eu vou tratar com vocês sobre sentenças matemáticas. É uma pequena introdução ao assunto de equações do primeiro grau, né? Nós vamos tratar hoje de saber o que é uma sentença, o que é uma sentença matemática também. E também vamos aprender a transformar essa linguagem usual, a nossa linguagem do dia a dia, na linguagem matemática, que utiliza números e sinais, né? Vamos lá, pessoal? Bem, sentença é todo enunciado que tenha um sentido completo. Esse aqui é o conceito que vem do português, né? E nós temos aqui alguns exemplos de sentenças. Por exemplo, bom dia. Se alguém falar bom dia para você, você sabe o que a pessoa quer dizer, né? Está desejando um bom dia. É um enunciado que já tem um sentido completo, que em si só já carrega seu significado, né? Aqui, a mentira tem pernas curtas. Nós estamos pedindo aqui para você evitar a mentira, porque logo você pode e vai ser descoberto, né? De engão em engão a galinha enche o papo, né? Esse ditado é bem conhecido popularmente, né? Porque significa que nada vem todo pronto, né? Então você tem que construir qualquer coisa aos poucos. Essa aqui é bem interessante, tem que aplicar para mim também, né? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então é porque fala sobre a procrastinação, né? Se você evitar acumular trabalho, acumular tarefas também, como no caso de vocês, né? Estão acompanhando essa aula. Agora, a sentença matemática vem a ser uma sentença que envolve números. Como, por exemplo, nós temos 5 mais 9 é igual a 14. Se eu quisesse escrever isso, numa linguagem matemática, só pegar o que está escrito aqui, né? Ó, tem um 5, mais, eu coloco o sinalzinho de mais, né? Mais 9, está dizendo que é igual, sinalzinho de igual ao número 14. Aí nós temos aqui a mesma sentença, escrita na forma da linguagem usual, e aqui na nossa linguagem, na linguagem da matemática, né? Eu tenho aqui, ó, 20 é o dobro de 10, né? Se eu quisesse escrever isso aqui, eu poderia escrever assim, ó. Eu estou dizendo que 20 é igual, o dobro, você sabe que é um número multiplicado por 2, então é igual a 2 vezes 10. Poderia ser escrito assim, né? Terceira sentença nós temos aqui. 3 mais 5 é menor do que 9. Então, é 3 mais 5. Você bota o sinalzinho de menor que 9. E 5 é diferente de 12, né? 5 é diferente de 12. Esse sinal diferente, ele não é tão usado, então alguns alunos às vezes nem identificam ele corretamente, né? Porque o igual é mais conhecido, mas só que o diferente é pouquíssimo usado. Mas o sinal diferente é esse aqui, viu? Um sinalzinho de igual cortado ao meio, né? Uma coisa interessante também é que essas sentenças matemáticas, elas têm que ser classificadas como verdadeiras ou falsas, né? Elas podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Nos exemplos anteriores aqui, todas que eu coloquei foram verdadeiras, né? Mas nesse aqui,
nesses exemplos que eu vou colocar agora, nós vamos classificá-las como verdadeiras ou falsas, né? Porque se ela tiver com o resultado correto, ela é verdadeira, né? Se o resultado dela não estiver correto, aí nós podemos classificar essa sentença como sendo uma sentença falsa. Veja bem, nós temos aqui 5 mais 3 igual a 12. Como a soma é uma operação bem simples, você vai saber rapidamente que 5 mais 3 não é 12. 5 mais 3 é quanto? É 8. Então, isso significa dizer que essa sentença aqui, ela é falsa. Ou você pode expressar só pelo F mesmo, né? Vou colocar só o F para expressar a sentença falsa, né? Pronto. A segunda sentença tem 4 mais 3 é menor do que 10. Mais uma vez somando, ó, 4 mais 3 são quanto? 7. E 7 é menor do que 10? Sim. Então, essa sentença é verdadeira. O terceiro item tem um 10 menos 4 igual a 14. Você sabe, 10 menos 4 é quanto? Dá quanto? Dá 6. Se fosse, então essa sentença aqui é falsa, né? Tá vendo que é 14. Mas se por acaso, o que é que eu poderia fazer para tornar essa sentença verdadeira? Eu poderia, por acaso, eu transformasse esse menos em mais. Aí essa sentença seria verdadeira, né? Seria 10 mais 4 seria igual a 14. Mas, como a nossa sentença aqui está dizendo que 10 menos 4 é igual a 14, então quer dizer que ela é falsa. A última sentença que nós temos aqui é 2 vezes 3 igual a 6. Isso aqui é verdadeiro. Nem precisa dizer nada, que todo mundo, pelo menos todo mundo do nono ano que está assistindo aqui agora, sabe que 2 vezes 3 é igual a 6, né? Muito bem. Seguindo aqui com o conteúdo, nós vamos falar agora sobre como nós vamos transformar essa sentença da linguagem usual para a linguagem matemática, mais especificamente, né? Por exemplo, ó, nós temos aqui alguns tópicos, nós vamos fazer essa transformação. Agora veja bem, ó, se nos referirmos a um número qualquer, podemos representar esse número por uma letra, né? O que é que nós estamos dizendo aqui? Toda vez que nós tivermos uma sentença que falar sobre um número, que não especificar que número é esse, nós vamos representar esse número por uma letra. Aqui no primeiro item nós temos, ó, o dobro de um número. Todos nós sabemos que o dobro é só você multiplicar um número por 2. Então, se eu estou falando do dobro de um número, vai ser 2 vezes alguma coisa, né? É 2 vezes o quê, ó? 2 vezes um número. Então, se eu digo que é um número, eu posso botar uma letra qualquer. Posso botar, por exemplo, a letra A. Então, o dobro de um número é 2 vezes A, ou posso expressar também por 2A. Porque quando eu tenho aqui já 2A, eu já sei que é a representação de uma multiplicação. O 2A é como se eu estivesse expressando 2 vezes A. Aí eu tenho aqui, ó, o triplo de um número. Eu só posso utilizar a mesma letra? Pode, mas também pode utilizar outra letra se você quiser. Você pode escolher a letra que vai utilizar nesse momento. Então, se é o triplo é uma multiplicação por 3, né? Você, logo que fala em triplo, você já lembra de 3. Então, 3y, o triplo de um número é 3 vezes, vou botar y aqui, ó, 3 vezes y, ou ainda 3y. Você fica a seu critério, né? Você escolhe. Eu tenho aqui a metade de um número.
Pessoal, quando eu falo na metade, você sabe que você está dividindo alguma coisa ao meio, né? Você vai estar dividindo por 2. Sendo assim, essa metade desse número vai ser a letra, né, que você escolher. Botar aqui um B e você vai fazer ela dividida por 2. Aqui a terça parte. Terça você lembra também do número 3, né? Então, quando falar parte, terça parte nesse caso, né? Você sabe que vai estar dividindo por um número qualquer. Então, como aqui é a terça parte, você está dividindo por 3. Então, eu vou botar M sobre 3. Pode ser. Você poderia botar qualquer outra letra, né? Que nós não especificamos que letra queremos utilizar, né? Agora, aqui tem uma diferençazinha. Nós estávamos falando sobre a soma de 2 números. Quando eu falo um número, eu posso colocar uma letra qualquer, né? Mas se eu falo a soma de 2 números, eu vou ter 2 letras diferentes. Porque eu vou estar tratando de 2 números diferentes. Então, se é a soma de 2 números, eu vou, por exemplo, botar aqui, tem 2 números, eu vou botar, por exemplo, o número A. E eu vou somar com outro número, por exemplo, seria o número B. Aqui a única situação que tem que ser observada é que tem que ser duas letras diferentes, pelo fato de ser 2 números diferentes. Mas as letras você também fica a seu critério. Aí de novo, a diferença entre 2 números. Só um lembrete básico. Quando eu falar em diferença, é o sinalzinho de subtração, certo? Então, se é a diferença entre 2 números, eu vou utilizar o mesmo 2 daqui, que vai ser o número A menos o número B. Então, a diferença entre 2 números é um menos o outro. Agora, o quadrado. Se eu falar em quadrado, aí você já sabe que é uma potência, né? O quadrado de um número. Vai ser um número qualquer elevado a uma certa potência. Nesse caso, que o quadrado é representado pelo número 2. Então, eu vou botar aqui x elevado a 2, que é x ao quadrado. O cubo. O cubo de um número é o expoente 3. Então, no cubo, potência de expoente 3. Então, se eu vou ter o cubo de um número, eu vou botar aqui, por exemplo, o número x elevado ao cubo, que é o expoente 3. Além disso aqui, você pode ter também, ó, quarta potência, quinta potência, sexta potência. A potência que for indicada aí, né? Então, como está dizendo a quarta potência, expoente 4, né? Vou botar aqui também x elevado a 4. Por aí vai. Uma coisa interessante de se lembrar também é quando se fala, por exemplo, de parte, que eu falei agora há pouco, né? Que é dividido por um número qualquer, a gente viu metade e terça parte, né? Então, se fosse a quarta parte, você iria dividir por 4. Quinta parte, dividiria por 5, né? E sexta parte, dividiria por 6. E assim sucessivamente, né? Assim como fosse o dobro, o triplo, né? O quádruplo seria 4 vezes, o triplo, o quíntuplo, perdão, seria multiplicado por 5, né? O sextuplo multiplicado por 6, por aí assim sucessivamente, né? Agora, vamos ver algumas atividades sobre a forma de nos expressarmos. Fazemos essa mesma situação que nós estamos tratando agora, expressar na linguagem matemática tudo que vem na linguagem usual, né? Por exemplo, nós temos aqui, escreva na linguagem matemática, cada expressão abaixo, aí o triplo de um número somado com 12, né? Tem também um número menos 7. Veja só, quando eu falei para você agora há pouco que o triplo é multiplicado por 3, né? Então é só você pegar o triplo, que aqui vai ser, ó, eu vou dividir em algumas partes aqui, ó. O triplo é o que? É multiplicado por 3. Aí triplo de quê? De um número. Aí quando eu falo um número, você sabe que eu vou botar uma letra qualquer aqui, né? Como está no item A, vou botar a letra A. Aí está falando somado. Somado com alguma coisa, né? Vai ser mais somado com quem?
somado com 12. Aí, isso aqui que nós colocamos aqui, nós dividimos aqui, nós vamos juntar que vai mostrar a nossa expressão, né? Então, o triplo de um número somado com 12 vem a ser o quê? É 3A mais 12. Essa aqui é a nossa expressão. Ó. Eu tenho aqui, na letra B, um número menos 7. Então, vai ser um número qualquer, vou botar uma letra qualquer aqui, vou botar a letra B, menos, aqui ó, 7. Então, o que é esse aqui? É B menos 7. Item C. 2/3 de um número menos 5. Ó, se eu falo 2/3, lembra da fração, né? 2/3, né? 2/3. 2/3 de quê? De um número. O número é que eu vou botar C. 2/3 de C menos 5. Letra D. Tem a diferença. A diferença você já sabe, que eu falei agora há pouco. É o sinalzinho de menos, né? Entre o dobro de um número, a diferença entre quem? O dobro de um número. Ó. Dobro, que é 2, de um número, vou botar aqui letra D, porque tá no entender, só por isso. E o que? E a sua metade. Se ele está falando e a sua metade, quer dizer que é a metade do próprio número que nós já estamos falando, né? O número que nós estamos falando é qual? O número D. Então, vai ser o quê? A diferença entre o dobro de D e a metade de D. Então, vai ser 2D menos D sobre 2. Então, o dobro de um número, que é o dobro de D, menos a metade de D, que é D sobre 2. E finalmente, a letra E. A letra E é o quíntuplo de um número. Ó, o triplo é multiplicado por 3, o quádruplo multiplicado por 4 e o quíntuplo multiplicado por 5. Então, vai ser 5 vezes um número qualquer, que é outra letra E, certo? Então, a letra E vai ser 5E. Vamos seguir em frente. Atividade 2, ó. Sendo Mn dois números racionais, escreva na linguagem matemática cada expressão. Letra A, a soma desses dois números. Letra B, a diferença entre o triplo de M e a quarta parte de N. Vê só. Quando nós estamos falando aqui que Mn são os dois números racionais, significa que eu vou ter que trabalhar agora com as letras M e N. Porque eu já expressei quais são as letras que eu vou ter que utilizar, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, letra A, a soma desses dois números. Quais são os números? M e N. Então eu vou somar M mais N. Letra B. A diferença entre o triplo de M e a quarta parte de N. Veja bem, o triplo de M vai ser 3M, né? A diferença é menos o triplo de M, é 3M. E a quarta parte de N vai ser N sobre 4. Então, vai ser 3M menos N sobre 4. Aí, a metade desses dois números, né? Se eu vou tratar da metade, então a metade de M vai ser quanto? M sobre 2. E a metade de N? N sobre 2. E a letra D, a soma do quadrado de M com o cubo de N. Que vem a ser N, né? Então, o quadrado de M vai ser quanto? M elevado ao quadrado. E a soma mais
O cubo de n vai ser n elevado ao cubo. Agora, atividade 3. Identifique cada expressão escrita com a linguagem comum com a expressão algébrica correspondente e associando cada item, né? Ou seja, nós vamos identificar quais são essas equações aqui. Aí, em seguida, nós vamos relacionar com essa outra expressão algébrica já escrita na linguagem matemática, né? Aí, veja bem, vou colocar aqui só para a gente relacionar, começando daqui, ó. Por exemplo, o triplo do quadrado de x, né? Pronto. O triplo do quadrado de x. Eu vou botar aqui o triplo do quadrado de x, você tem que observar o seguinte. Ele está falando que é o triplo do quadrado. Então, você tem que elevar primeiro o x ao quadrado. Então, vai ser x elevado a 2. E depois, você vai fazer o quê? Colocar o triplo dele, que vai ser 3x. 3x ao quadrado, né? Aí depois tem o quê? O quadrado do triplo de x. Então, se é o quadrado do triplo, você vai botar primeiro o triplo, que é 3x, e em seguida você vai fazer o quê? Elevar ao quadrado. Como é que eu elevo isso aqui ao quadrado? Coloco entre parênteses e coloco o quadrado fora. Porque o quadrado, nesse caso aqui, o quadrado vai ter que elevar o x e o 3. E nesse caso aqui, o quadrado é apenas do x, esse primeiro item aqui, ó, o quadrado é apenas do x. E nesse caso, aqui no segundo, é dos 2. Aí depois, item 3, a soma de alguma coisa, né? A soma entre o quê? O dobro de x vem a ser 2x e 5. Então, vai ser 2x mais 5. Aí, item 4, o dobro da soma de x e 5. Ó, se é o dobro da soma, você vai ter que fazer a soma primeiro para depois fazer o dobro. Então, qual é a soma de x e 5? Vai ser x mais 5. E para fazer o dobro disso, coloca entre parênteses e coloca o 2 fora, para poder multiplicar o resultado dessa soma. Item 5. A diferença dos cubos de x e 3. Ó, se eu estou falando que a diferença dos cubos, eu tenho que fazer primeiro o cubo de x, vai ser x elevado a 3, né? E depois o cubo de 3, vai ser 3 elevado a 3. E depois eu faço a diferença, vai ser x elevado a 3 menos 3 elevado a 3. Aí, item 6, é o cubo da diferença de x entre x e 3, né? Ó, eu tenho um x aqui, e como é a diferença entre x e 3, vai ser x menos 3. Aí depois eu vou fazer o quê? Elevar tudo ao cubo. Vai ser x menos 3 elevado a 3. Aí, item 7. A divisão da soma de x com 3 por 2, primeiramente. É a divisão dessa soma aqui, né? Qual é a soma? X mais 3. Aí tudo isso vai ser dividido por 2. Veja bem, como nós já fizemos isso aqui, agora é só relacionar os itens. Veja só, eu tenho aqui, como nós já fizemos ali anteriormente, o que foi que eu encontrei aqui, ó? Ó, o triplo do quadrado de x.
é a letra E, que vai ser o item 1, né? Ó, e o quadrado do triplo de x é a letra B, que vem a ser o item 2. Aí depois tem o que aqui? A soma entre o dobro de x e 5. É a letra D, que é o item 3. Aí o item 4. O dobro da soma de x e 4. Perdão, é o dobro da soma de x e 5. Item 4 aqui. O quinto, a diferença entre os cubos de x e 3. É a letra A, que vem a ser o item 5. Ó, o cubo da diferença entre x e 3, letra F, que é o item 6. E por último, a divisão da soma de x com 3 por 2 é a letra C, que é o item 7. Muito bem. Pessoal, isso é que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Espero que todo mundo tenha compreendido bem o nosso conteúdo. E na próxima aula nós vamos dar uma continuidade a uma parte mais aprofundada de equações do primeiro grau. E até a próxima aula, pessoal.